Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte de um espírito maligno, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, o seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E suceda que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por tua palavra. Pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito, ó Pai, assim como se apoderou de Davi, Senhor, venha, ó Pai, nos nossos corações para que nós compreendamos a mensagem da tua palavra, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, todos os oradores, os pastores, que eles anseiam por uma ilustração cativante que vai prender o público pelo qual eles estão falando, no ponto que eles querem. Trabalhamos para encontrar a palavra certa, trabalhamos para pegar a ilustração correta para chamar a atenção do público. E quem fez isso com maestria, como ninguém, foi o próprio Cristo. Jesus Cristo contava histórias, parábolas, usando como ilustração para que os discípulos entendessem o que ele queria dizer. E ele contava história o tempo todo para ajudar as pessoas, o que ele estava tentando comunicar. Na palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 15, nós lemos assim: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. O benefício, então, que nós temos de estudar as histórias narrativas do Antigo Testamento, como a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, é que serve como ilustração que nós desejamos para aplicações práticas na nossa vida. E em nosso estudo, da vida de Davi, nós esperamos aprender o que significa viver segundo o coração de Deus. E na semana passada nós vimos a história do primeiro rei de Israel, Saul, que o Espírito entrou em Saul, Saul foi ungido rei, e depois de um tempo ele perdeu a bênção de Deus por causa da sua desobediência, por causa do pecado. O pecado afasta Deus de nós. E pouco depois Samuel anunciar que Saul havia perdido a bênção, ele foi enviado até a família de Jessé para ungir Davi como rei. E nesse momento Davi era um homem relativamente jovem, praticamente um adolescente, cuidando das ovelhas do pai. Ele nem sequer havia sido considerado para ser um ungido de Deus. E Davi foi ungido, então, rei de Israel, em uma cerimônia privada, provavelmente apenas a família dele estava ali. E o problema, é claro, porque não há abertura para um cargo de rei. Saul não abandonou o cargo. Davi foi ungido. O rei atual estava com boa saúde e não tinha intenção de se afastar do reinado. Então, nós vemos o quê? A morte de Saul, a morte espiritual, nós podemos dizer. Depois que Davi foi ungido, o texto diz assim:
no versículo 14. O Espírito do Senhor, não antes, no capítulo 16, né, nos versículos anteriores. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Em conjunto com isso, nós chegamos no texto inicial da nossa mensagem de hoje, versículo 14. Tendo se retirado o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. É uma passagem polêmica que levanta uma questão. Então, Deus aflige pessoas com espíritos malignos? É Deus que está mandando esse espírito maligno? Aqui nós temos uma divergência entre os grandes estudiosos da Bíblia. Uns acham que aqui se refere a um anjo santo do Senhor que causou males a Saul, o atormentando, né? O hebraico dá essa ideia, então é possível essa tradução no nosso texto de hoje, que o maligno, né, no sentido de que esse anjo estava causando mal sobre Saul. Mas há uma outra possibilidade, é o fato de que os próprios demônios, os anjos caídos, aqueles que servem a Satanás, estavam atormentando a Saul. Mas o interessante quando a gente lê as narrativas, não é esses tópicos aqui, mas é a gente enxergar a graça de Deus por trás, a soberania de Deus por trás. Por quê? Porque o principal nós não podemos deixar passar, que é Deus quem está por trás dessas ações. É Deus, é o Senhor absoluto sobre todos os seres, todos eles, inclusive os demônios. Todos eles. É interessante, numa passagem que nós estudamos na quinta-feira próxima passada, na cidade de Araci, nós vimos, quando os demônios encontraram Jesus, eles se prostraram. Tu és o Filho de Deus. Os demônios estão sob o comando do Senhor. Então, eles não vão afligir ninguém sem que o Senhor permita. Então, é importante que a gente tenha que entender que o Senhor, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. A soberania de Deus está acima de tudo. Então, tem gente que quer nivelar os seres demoníacos com o nosso Deus. Não tem como. O Senhor é soberano sobre eles. E eles são usados por Deus, muitas vezes, para nos disciplinar, para nos ajudar, para nos mostrar, talvez, algo que nós ainda não vimos. E o tormento sobre a vida de Saul se tornou, né, a partir daí ele se tornou alguém atormentado. Matthew Henry, um puritano, ele escreveu assim: aqueles que se afastam do bom espírito, claro, tornam-se presas do espírito maligno. Se Deus e sua graça não os governarem, o pecado e Satanás terão posse deles. Efésios capítulo 2, versículo 2 também diz assim, que o príncipe da potestade do ar, ele agora atua nos filhos da desobediência. Então, aquele que não nasceu em Cristo Jesus, aquele que não é uma nova criatura, ele pode ser afligido sim por Satanás. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu a nova vida em Cristo, aquele que aceitou a obra, o sacrifício de Cristo na cruz, ele fez uma nova criatura. E a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno, não o toca. Está lá em 1 João 5,18, depois se os irmãos quiserem consultar. Aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Então, se está acontecendo alguma coisa, se tem algum espírito nos atormentando, é porque Deus permitiu, a não ser que você não nasceu ainda do filho de Davi, do herdeiro de Davi, Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que dá a vida, e quando nós temos a nova vida em Cristo, o maligno não nos toca. Então, quando alguém se afasta do Senhor, criamos o que? Um vácuo, o que nos torna vulneráveis à influência do mal. Saul se tornou suscetível a ataques profundos. Por quê? Porque o Espírito do Senhor o deixou. O Espírito do Senhor o deixou. E aí o seu servo, ele diagnosticou o que estava acontecendo. Um espírito maligno que vinha da parte do Senhor o atormentava. Isso quem diagnosticou foi o próprio servo, como o texto que nós lemos disse. Então, o que eles fizeram?
eles foram procurar paliativos. Paliativos. Quando eu estou sendo afligido, quem eu devo procurar? Se eu sou um filho de Deus, eu devo procurar a Deus. É Deus quem eu devo procurar, não paliativos. Tem gente que quando está aflito, desesperançoso, desesperado, vai procurar paliativos, mesmo tendo o diagnóstico do problema. E aí, quais são esses paliativos? Pode ser na dependência química, pode ser na dependência alcoólica, pode ser no sexo, pode ser maratonar Netflix, maratonar redes sociais, coisas que vão agradar a carne, coisas que vão satisfazer a carne. Isso só são paliativos. Isso não vai na raiz do problema. Nós temos que buscar aquele que acabou de uma vez com todas, com a morte, com o mal, que é o próprio Deus. Ele vai resolver seus problemas. As demais coisas são paliativas. Não necessariamente elas são ruins, como assistir séries, não são ruins. Contudo, não vai resolver seu problema. Não vai resolver seu problema. E aqui nós temos o quê? Os servos de Saul diagnosticaram o problema e falaram, olha, talvez tenha uma solução, se o senhor procurar alguém que dedilhe a harpa, vai resolver. E aí começou, então manda trazer alguém que faça isso. E aí começou, Davi entra na nossa história, né? Davi entra na nossa história. Deus usou aqui essa circunstância para trazer quem? Davi para a casa do rei, para a casa que ele deveria substituir, para o lugar que ele seria o substituto. E Davi, na sua humildade, ele foi. Então nós devemos entender aqui e aprender. Era o programa de estágio de Davi. Davi já era ungido do Senhor, mas ele não usurpou, ele não quis, ambicionou, ele não teve pressa, ele esperou o tempo de Deus e ele foi para esse programa de estágio, dedilhar a harpa para o rei Saul, enquanto o inimigo o atormentava. Foi isso que Davi fez, ele teve paciência. Muitos jovens hoje não têm paciência. Começa num emprego, eu não gosto disso que eu estou fazendo, paga pouco, já sai, insatisfeitos, impacientes, não conseguem, não tem uma consistência, não entende que Deus pode preparar você naquele emprego, mesmo ganhando pouco, mesmo que você não goste de fazer, abrir portas maiores depois. Foi isso que Davi fez. Davi foi fazer um estágio na casa do rei. Deus usa as circunstâncias. Pode parecer uma coisa simples, mas pode abrir a porta para algo muito maior que nós nem imaginamos. Davi, ele foi recrutado como músico pessoal do rei. Um dos servos, sabia, ouça o currículo de Davi. Um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar, o belemita, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, sisudo em palavras, também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Esse era o currículo de Davi. A partir disso, nós notamos algo sobre a reputação de Davi. Sua música, seu exemplo para nós, a sua reputação. Primeira coisa que o texto diz sobre Davi é que ele era um músico talentoso, um arpista habilidoso. Os salmos estão cheios de composições escritas pelo rei Davi. Segundo, Davi é chamado de um homem corajoso e guerreiro. É provável que o seu servo tinha ouvido as feras que ele havia matado enquanto pastoreava as ovelhas. Nós temos registro lá no capítulo 17, de Samuel, que diz, quando um leão, um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. E se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso. Davi, de fato, era corajoso para enfrentar um leão e um urso que havia pegado suas ovelhas. O currículo dele, sisudo em palavras, de boa aparência. Davi era um rapaz bonito. Sisudo em palavras. O que é isso? Quando a gente olha assim, parece alguém sério, O significado de sisudo em palavras é alguém que
tem bom senso, alguém que se expressa bem e que, através da comunicação, atrai as pessoas para perto de si. Esse é o significado para sisudo em palavras. Davi era uma dessas pessoas. E também é dito que o Senhor estava com ele. Quando Davi foi ungido, o texto diz que, no versículo 13 do capítulo 16, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi, veio com poder sobre Davi. A experiência de Davi com o Espírito Santo foi parecida com o que agora nós temos depois do Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo, que vive dentro de todos nós, todos aqueles que creem em Deus. Mas aqui o Espírito não estava lidando no aspecto da salvação, mas sim no aspecto da capacitação. Assim como nós vemos em todo o Antigo Testamento, a atuação do Espírito, ele entrava em um servo do Senhor, o capacitava para realizar algumas coisas, e às vezes se retirava. O Espírito desceu e veio habitar em nós somente após o Pentecostes. Aí sim o Espírito passou a habitar em todos nós. Mas aqui o Espírito o capacitou, assim como Saul. Quando o Espírito do Senhor estava nele, ele estava apto a reinar. Mas aí Saul deixou de reinar por quê? Porque o Espírito se retirou de Saul, né? E ele continua no trono, porém atormentado. Se alguém pegasse o seu currículo hoje, currículo que você tem aí no LinkedIn, currículo que você espalha para as empresas, quando ele for fazer entrevista com você, vai ver que você tem habilidades brilhantes, que você é apto a muitas coisas. E será que ele é capaz de dizer que o Senhor está contigo? Como é dito sobre Davi? Deus é refletido em nossa vida? A nossa vida reflete a Deus? Você tem uma boa e piedosa reputação com os que são de fora da igreja? Eu costumo falar, meus irmãos, que ser crente dentro da igreja é fácil. Aqui a gente põe a roupinha de ver Deus, a gente vem, todo mundo bonito, cheiroso, arrumado. E no dia a dia, e na hora que as coisas estão apertando, na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, as pessoas vão enxergar Deus em nós? Sempre que Saul ficou atormentado, Davi tocava música. Saul se sentia melhor. Davi celebrou Deus com a sua música. E é provável que inicialmente Davi veio a Saul por curtos períodos e depois se tornou o seu escudeiro. Aquele homem que caiu na graça de Saul. Por quê? Porque o fazia bem, foi levado em tempo integral. A gente sabe que a música sempre teve um papel terapêutico na vida das pessoas. Nós sabemos que ela tem um papel importante na vida das pessoas. Quando a gente vai assistir um filme, a trilha sonora faz toda a diferença. Ela vai te dar emoção para que você fique grudado na tela ou desanimar você para que você fale, vamos embora no meio do filme. É isso que a trilha sonora faz. Ela mexe com o nosso emocional, com as nossas emoções. A trilha sonora, a música tem esse poder. Uma música tema de um filme nos leva a entusiasmo ou desânimo, como eu disse. E na época de Saul, meus irmãos, não tinha smartphones, na época de Saul não tinha o Spotify, não tinha o YouTube, então eles não podiam acessar a música que eles queriam. Música era algo nobre, era para poucas pessoas. E Saul tinha Davi tocando para ele quando ele precisava. Ele tinha Davi. A música pode enriquecer a nossa caminhada com Deus. E o exemplo dele. A melhor lição de Davi para a nossa vida é a maneira como ele viveu sua vida, né? Davi já era ungido do rei. Coloque-se no lugar de Davi. A maioria de nós ficaríamos ofendidos. Mas como assim? Eu já sou o rei. Eu vou servir esse homem? Parecia que esse homem está abaixo da minha posição. Como ungido de Deus, vou fazer isso? Talvez a maioria de nós pensaríamos assim. No entanto, ele não se ofendeu. Ele foi chamado para tocar música, foi exatamente o que ele fez. Ele completou o seu estágio.
Ele fez o seu estágio até chegar a hora, e a hora foi no tempo que Deus determinou. Quando Deus nos chama e não sabemos o que fazer, devemos o quê? Estudar a palavra de Deus, ouvir Deus falando conosco. Vai chegar momentos que nós teremos que tomar decisões importantes. Essas decisões não devem ser tomadas na carne, aquilo que vai agradar e satisfazer a carne, mas no Espírito, em oração, em quebrantamento. Isso não é em todos os aspectos da vida, meus irmãos. Ontem os adolescentes ouviram sobre namoro. Adolescentes, vocês gostam daquela menina ou daquele menino? Orem por isso. Pais, mãe, orem por seus filhos. Orem para que Deus prepare alguém fiel, para alguém firme nas Escrituras. A gente ora por tantas coisas, investe em tantas coisas, mas não ora para Deus preparar um marido crente, uma mulher crente para os nossos filhos. Mas a gente ora e investe dinheiro no inglês, na faculdade, em N coisas. Invista na vida. E não só isso, meus irmãos. Você vai comprar uma casa, você vai comprar um terreno, você vai marcar o seu casamento, você vai fazer qualquer coisa. Coloque diante de Deus em oração. Ouça a palavra de Deus através da leitura da Bíblia. Não tome decisões baseadas na carne, meus irmãos. Davi, então, continuou a trabalhar, a pastorear ovelhas, a servir o rei Saul, até que Deus o chamasse. Ele continuou fiel nos seus deveres cotidianos. Ele foi lá, no dia a dia, fazendo o que ele tinha que fazer, cuidar das ovelhas, tocava para Saul. Ele foi fazendo o que ele tinha que fazer no dia a dia. Ele continuou a ser fiel nas pequenas coisas. Fidelidade nas pequenas coisas. E enquanto Deus trabalhava nele, isso é uma grande lição para todos nós. Em Mateus 25, o Senhor Jesus contou uma parábola, uma história, sobre um senhor que deu uma quantidade para 3 servos. Os 2 primeiros foram lá, pegaram os seus talentos e investiram para que, quando seu senhor voltasse, tivesse mais. O terceiro, ele escondeu, cavocou e escondeu o talento debaixo da terra. Por quê? Porque ele ficou com medo. O medo de perder o talento que ele tinha recebido. E aí, o Senhor voltou. O Senhor voltou. E quando ele voltou, ele diz a esses homens: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O homem que não fez nada com o dinheiro foi repreendido pelo seu Senhor e foi tirado até o que ele tinha. Isso nos leva a um princípio simples, mas muito importante. Da nossa fidelidade nas pequenas coisas determinará o quão fiéis nós seremos com coisas maiores. Há uma história, de um grande banco, onde um dos funcionários seria promovido. E esse funcionário perdeu essa promoção no restaurante do banco. Por quê? Porque quando eles estavam lá lanchando, o presidente do banco chegou e viu aquele funcionário escondendo 2 sachêzinhos de manteiga para que ele não precisasse pagar. E aquilo foi o suficiente para o presidente concluir que um homem que fosse desonesto com 2 sachês de manteiga não poderia ser confiável com coisas maiores. Pequenas coisas são importantes. Benjamin Franklin escreveu: por falta de um prego na ferradura, a ferradura foi perdida. Por falta da ferradura, o cavalo foi perdido. Por falta de um cavalo, o cavaleiro foi perdido, sendo ultrapassado e morto pelo inimigo. Tudo por falta de cuidado com um prego na ferradura. As pequenas coisas fazem diferença. Total diferença. Deus não está preocupado com a nossa performance, Deus está preocupado com o nosso coração. Não se trata de fazer grandes coisas para Deus, mas de fazer as coisas cotidianas para o Senhor. A verdadeira fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo não é uma experiência, ela é uma experiência única,
que vai te levar ao céu. A verdadeira fé, ela impacta como você vive cada momento da sua vida aqui. Alguns exemplos práticos, né? A fidelidade começa como? Quando nós trabalhamos duro em lugar que você acha que você é mal pago e subestimado. Quando você busca excelência na escola e não somente está preocupado em passar de ano. Quando você dirige de forma responsável e segura. Quando você faz o que você pode para ajudar os pobres e necessitados. Quando você cuida bem das coisas que foram confiadas a você. Quando você respeita aqueles que estão sob a sua autoridade. Quando você cumpre os compromissos que você acordou, mesmo que isso lhe custe. Quando você compartilha a sua fé, quando você é honesto sobre você, quando você diz a verdade, mesmo nas coisas simples, cantando com entusiasmo e sentimento de adoração. Quanto ao Senhor, quando você expressa alegria no louvor, cantando de coração. Quando você admite que você fez algo errado e reconhece o seu erro. Quando você faz as tarefas com alegria. Quando você navega na internet de forma que você glorifique a Deus, que você honre a Deus. A lista, ela poderia ser interminável. A gente poderia falar N exemplos, né? Como arrumar uma cama. Os jovens querem fazer 1000 coisas, mas não são capazes de arrumar a própria cama. A questão é clara, mostramos fidelidade ao Senhor quando honramos Ele no dia a dia, nas atividades mais basais, no cotidiano. E Deus deu princípios simples para a nossa vida. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerem, façam de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens, tudo quanto fizerem. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Então faça tudo para Cristo. E quando você faz para Cristo, você vai buscar excelência, buscar o melhor e, consequentemente, você vai agradar o homem também. Seja o patrão, seja a mãe, o pai, a esposa, né, o cônjuge. A pessoa, segundo o coração de Deus, vê cada tarefa como uma oportunidade de louvar a Deus, de transmitir amor, fidelidade. Honramos o Senhor quando fazemos as coisas com o melhor de nós, com o melhor da nossa capacidade. Então, nosso desafio é de procurar o quê? Grandes coisas, não é de procurar, né? Em vez de procurar grandes coisas que nós possamos fazer, é começar com pequenas coisas diárias. Jovenzinhos, crianças, adolescentes, arrumem sua cama. Não deixa desarrumada não para a mamãe. E se você nunca arrumou, comece arrumando. Comece arrumando sua cama quando você levanta. Mostre consideração, ternura à sua esposa, ao seu marido. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Use de sabedoria de Deus para tratar seu cônjuge. Reconheça que tudo que fazemos ou não fazemos diz algo sobre nós e ao nosso amor a Deus. Porque muitas vezes nós nos omitimos, somos como aquele que escondeu o talento, de medo. Isso diz muito quem é o nosso Senhor e como eu quero servir o meu Senhor. Se nós escolhemos honrar a Deus nas coisas simples da vida, nós encontraremos uma canção no nosso coração. Descobriremos que as nossas vidas se tornará uma melodia que transformará os que estão à nossa volta. Nós vamos incomodar talvez porque parece que tudo está indo bem na nossa vida. E é isso que acontece. Nós recebemos bênçãos do nosso Deus. Seremos usados por Deus de maneiras que nós nunca imaginamos. Nunca. E para provar o ponto, dê uma boa olhada no que Deus fez em Davi e através de Davi. Nós estamos apenas no começo dessa série, meus irmãos. Mas nós vamos procurar entender o que é um homem segundo o coração de Deus. Que Ele nos abençoe, que Deus nos ajude a melhorar a cada dia e que a graça seja dada somente
a ele.